Então, o livro dos títulos, capítulo 5. Na volta da escola eu comprei um bloco pautado, lápis e apontador. Estava tão otimista que nem comprei borracha. Depositei o material de trabalho na escrivaninha do quarto e me sentei ao pé da cama esperando que o livro aparecesse já escrito na minha mente. Eu imaginava que um livro se escrevia em um único dia, que era só escolher a história e pedir as palavras que se colocassem cada uma no seu devido lugar. De repente acordei assustado por não saber que havia adormecido. O sol já começava a descer e a luz no quarto, quebrada pela veneziana, era mortiça de dar fraqueza. Mas eu resisti à tentação de emendar o sono da tarde no sono da noite. Decidido, empunhei o lápis, encarei a primeira folha do bloco e escrevi em letras grandes: título. E fiquei ali, lendo repetidas vezes a palavra título, sem que o dito cujo se apresentasse para ser gravado no papel. Tivemos que adiar o batizado. Essa foi toda a produção do meu primeiro dia como escritor. Nas semanas seguintes, eu tive que admitir que conquistar Constança daria mais trabalho do que eu havia suposto num primeiro momento de euforia. Escrever um livro é talvez a missão mais exigente entre todas as chatices que a humanidade inventou para se aborrecer. Organizar os ínfimos detalhes que dão coerência a uma história inventada é uma tarefa divina que queima o cérebro de um simples mortal. A demanda é sobre-humana. Só um Deus cria mundos em 6 dias. A realização do meu livro haveria de me custar alguns anos. O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa. Il fut Mattia Pascal, de Luigi Pirandello. Le Comte de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Eu não era tão próximo assim do irmão mais novo da amiga de Constança, mas a casa dele era o único lugar onde eu a poderia encontrar novamente. O cara era semi-profissional de um videogame desses de matar gente com visual hiperrealista. Tornei-me o seu inimigo número 1 e passei a frequentar o lar do meu adversário diariamente em sessões intermináveis do tal Killers of the Future. Mas a amizade entre Constância e a irmã do meu amigo se desenvolvia mais na parte rica da cidade do que no nosso subúrbio. Elas frequentavam uns cineclubes onde parece que passavam filmes antigos. Eu nunca entendi bem. Nas raras vezes em que Constância veio visitar a amiga, eu nunca estava lá. A precisão com que o acaso pode maltratar uma pessoa tem requintes de crueldade. Muitos desses desencontros se deram por segundos. Eu sentia o cheiro de Constância no elevador e não sabia se ela havia acabado de chegar ou acabado de partir. Uma vez dentro da casa, eu ficava tentando adivinhar se ela estaria no quarto com a amiga ou se já teria ido embora. Perguntar revelaria minha paixão, secreta como todas. O jeito era aguentar a espera e avançar sobre as linhas inimigas. Era um suplício me concentrar no tiroteio eletrônico quando eu estava povoado de tanta ansiedade de amor. Mas o sofrimento da espera é o jardim da esperança, como diz uma frase que alguém me disse. A decepção por cada vez que ela não estava fundava uma nova certeza que da próxima vez ela estaria. E assim eu me tornei um exímio serial killer do futuro. Nessa época, eu comecei também a vagar pelas ruas do Leblon. Vai que calhava de eu encontrar com Constância por acaso. Eu nem sabia a rua em que ela morava, mas o bairro é pequeno e cheio de comércio. Era muito provável que ela fizesse tudo por ali mesmo, a pé. Minhas chances eram grandes. Eu escolhia um prédio que me parecia ser o dela, comprava um maço de cigarros, mesmo sem ser fumante, e ficava encostado a uma árvore, esperando. Claro que eu tinha sempre um livro comigo para ser lido, caso a ansiedade me sufocasse. Dona Flor e seus 2 maridos, de Jorge Amado. Mas poucas vezes tive que recorrer à droga. Ficar procurando por Constância em cada pessoa que passava ocupava a totalidade dos meus neurônios. Eu acendia um cigarro sem tragar e ficava desenhando com a brasa sobre o preto da noite. Quando finalmente todas as luzes do prédio se apagavam, eu desejava a Constância bons sonhos e ia para casa satisfeito como se tivesse realmente estado com ela. No ônibus de volta, eu lia uns compêndios de decisão judicial que o seu velhinho livreiro me emprestava de graça. Droga alucinógena pesada que levava o meu eu rico para mundos marcianos, onde o céu era verde, o mar era dourado e o meu cavalo violeta cantava óperas em mandarim. E então,
No momento em que eu estava completamente distraído da minha paixão, Constança apareceu. Killers of the Future corria na tela da TV e eu me empenhava em cortar a garganta de uns tantos chineses. O jogo era racista, claro. Não sei porquê, mas naquele dia eu estava mesmo me divertindo com a matança. O meu amigo terminava o dever de matemática do meu lado e eu narrava as valentias do meu boneco cibernético parodiando a transmissão radiofônica de um jogo de futebol. Quando comemorei com um grito de gol, golaço, a decapitação do general inimigo, Constança explodiu numa gargalhada atrás de mim. Virei sobre o meu eixo como um robô hidráulico. Lá estava ela, sentada no sofá. Eu quis morrer. Há quanto tempo estaria ela assistindo a esse espetáculo da minha infantilidade tardia? Instintivamente agarrei o livro que trazia comigo, The Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society, de Norbert Wiener, e declarei com solenidade que andava muito interessado em compreender de que modo o cérebro responde a estímulos violentos. Mas antes do fim da minha frase, Constança me tomou o controle das mãos e, com uma habilidade impensável para uma erudita, dizimou todo o batalhão de chineses que ainda havia por liquidar. Confiante e divertida, me avisou que no nível 4 começava a Revolução Cultural e o jogo ficava... Foi ela que disse o palavrão. Quer dizer, então, que o meu amor também tinha prazeres mundanos? Eu estava salvo. Mas não estava. Quando declarei que a única coisa que fazia ultimamente era jogar Killers of the Future, acreditando que a nossa mútua paixão pela guerra sanguinária e pela literatura seria a prova cabal de que estávamos destinados um ao outro, Constança esclareceu que havia aprendido a jogar com o irmão mais moço, um temporão caçula que ela adorava. Jogavam quando ele era bem pequeno e ela o fazia apenas para agradá-lo e porque adorava ver o adotado, nervosinho, sempre que ela matava mais inimigos do que ele. Adotado? Era assim que ela o chamava, só de implicância. Eu gaguejei qualquer teoria sobre o efeito relaxante do jogo, sobre as terminações nervosas, ideal para ser praticado no intervalo de leituras mais densas, mas já era tarde demais. Os 2 anos de idade que nos separavam haviam se tornado 20. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Constança me perguntou se eu já havia terminado de ler O Grande Mentecapto. A pergunta irrigou as minhas esperanças. Pelos 10 minutos que se seguiram, eu e Constança revivemos o nosso passeio pelos descampados da literatura, onde havíamos colhido os frutos da nossa afinidade. Ela me falou que estava lendo, sem conseguir largar, A La Recherche du Temps Perdu, pela 2ª vez. Oui, oui, concordei com alguma coisa que ela disse a respeito de Proust, que deve ser o autor. Eu estava lendo agora Mar Morto, de Jorge Amado, mas não tinha tanta graça porque a gente sabe que o mar morre no final. Eu tentei ser cômico, ela não riu, e eu jurei nunca mais fazer uma piada pelo resto da minha vida. A irmã do meu amigo passou pela sala e jogou um pijama para Constança, e as duas foram para o quarto pulando de animação com 1000 assuntos que não podiam esperar. O destino havia me surpreendido. Constança iria dormir na casa. Não me lembro se fiquei pálido ou se corei, mas me recordo de ter tido que apertar o peito para segurar o coração lá dentro. Quando finalmente consegui organizar os pensamentos, todos os meus neurônios se reuniram em uma única missão: dar um jeito de passar a noite sob o mesmo teto que o meu amor. Quando foi anunciado que o jantar iria para a mesa, eu já constrangi os meus anfitriões ao me demorar para além da hora civilizada de ir embora. Aproveitei justamente o constrangimento e agradeci a dona da casa por todos aqueles dias em que ela havia me acolhido tão gentilmente. Ela estranhou aquele súbito ataque de gratidão e me garantiu que não havia o que agradecer, mas havia sim, e muito, eu insisti, dando início ao meu feitiço. Ela não podia imaginar o quanto um ambiente doméstico tranquilo tinha me ajudado a enfrentar os tempos difíceis que eu estava atravessando com a demência precoce da minha mãe e o alcoolismo terminal do meu pai. Eu não queria me fazer de coitadinho, mas a verdade era que eu já não conseguia dormir, com os berros noturnos da demente, aos quais os berros mal articulados do alcoólatra tentavam silenciar. Sem falar no cheiro de xixi pela casa toda. E o pior é que na semana seguinte começariam as provas, e com sono atrasado eu tinha medo de falhar nos exames. Logo, a bondosa senhora estava fazendo uma cama para mim no quarto do filho. Constança e a amiga nem apareceram para o jantar, o que me deu uma crise de hipoglicemia que só uma barra de chocolate sorrateiramente roubada à despensa me salvou.
Ficamos jogando Killers of the Future até quase meia-noite. Eu estava tão perturbado com a proximidade de Constança que morri todas as minhas vidas sem conseguir acertar um único tiro no inimigo. Mas ela não saiu do quarto nem por uma vez. O meu amigo me chamou para irmos dormir. Graças a Deus, ele caiu no sono rapidamente e eu pude ficar de vigia. Ousei espreitar o corredor, mas nenhum murmúrio se ouvia na casa. Constança havia adormecido certamente. A tentação de abrir a porta do quarto onde ela dormia era imensa, mas eu não tive coragem. Voltei para a cama e me mantive acordado, atento ao menor sinal de vida. Eu não iria dormir. Disso eu tinha a mais absoluta certeza. Mas acordei de repente desesperado. Aquele sono traidor poderia me custar o futuro. O eco do barulho indiscreto da descarga revelou-se ter sido o que havia me despertado. Seria ela? Passos cruzaram o corredor em direção à cozinha. Levantei-me e fui averiguar, me fazendo meio de sonâmbulo. Passando em frente à porta que dá acesso ao escritório, fui atraído pelo valor mítico do lugar onde eu havia conhecido Constança. Entrei, ávido de revisitar a emoção de beleza que a sua visão havia me causado quando do nosso primeiro encontro. A figura de Constança surgiu sentada na poltrona contra a estante, solene, como uma Pietà nua, mas sem o Cristo. Quem lhe fazia as vezes de filho nos braços era o livro que ela pousou no colo durante o tempo brevíssimo em que olhou para mim só para se certificar de que eu não era ninguém. Uma música sacra, cheia de vontade de pecado, começava lentamente a ornar a minha lembrança quando um ranger no assoalho me devolveu ao presente. Constança vinha da cozinha trazendo um copo d'água. Olhamo-nos com uma cumplicidade de hóspedes e comentamos a falta de sono, talvez pelo estranhamento do lugar. Queríamos continuar a conversa, mas parados no corredor arriscávamos acordar os anfitriões. Alguém teria que fazer o convite. Buscar um copo d'água me pareceu um bom movimento, mas quase pus tudo a perder. Constança entendeu como se eu quisesse me livrar dela e fez que voltava para se deitar. Na emergência, perguntei se ela não me ajudaria. Acho que ela também queria ficar um pouco comigo, porque mesmo diante do absurdo do pedido, ela concordou em me acompanhar. Sentados no sofá da sala, bebíamos a nossa água e dividíamos um sorvete de creme, que surrupiamos sem pedir permissão. Dessa vez, não enveredamos pelos descampados da literatura. Constança estava delicadamente íntima. Cantou-me que o motivo da sua insônia era a viagem que ela faria no dia seguinte. Viagem? Para onde? Perguntei, me fazendo de despreocupado. E por mais que eu já pressentisse, a desgraça que se anunciou foi muito maior do que eu supunha. Constança estava de partida para Londres. Havia sido aceita pela St. Mary University e iria morar na Inglaterra pelos próximos 5 anos, estudando a literatura universal. A tristeza que aquela notícia me causou era funda como a de uma criança, diante da própria casa destruída pelo bombardeio inimigo. Meu estado emocional foi levado para um hospital de campanha e submetido a intensos cuidados médicos. A equipe de trauma que atendia as minhas emoções trocava olhares de ceticismo. Uma enfermeira com capacete azul das Nações Unidas catou a veia da minha autoestima e inoculou um forte revigorante. Mas amor, ódio, susto, revolta, esperança e toda a turma dos afetos sem nome não se entendiam. A confusão interna jorrava sangue e os médicos não conseguiam localizar a hemorragia. A equipe se debatia tentando salvar o paciente, até que o cirurgião-chefe decretou: vamos, temos que nos dedicar a outros com mais chance de sobreviver. E minhas emoções foram abandonadas à própria sorte. Mas, quando eu já caminhava para entrar em coma, a conversa confessional de Constança tratou de acalmar o tumulto do meu espírito. Ela surgia tão meiga no seu desamparo, falava da solidão em um país estranho, falava da falta que sentiria dos pais, dos amigos, da praia, falava do medo apesar da excitação e confessava não ser corajosa como parecia. Aí eu vou ler de novo que eu me atrapalhei tudo aqui, peraí.
Mas quando eu já caminhava para entrar em coma, a conversa confessional de Constança tratou de acalmar o tumulto do meu espírito. Ela surgia tão meiga no seu desamparo, falava da solidão em um país estrangeiro, da falta que sentiria dos pais, dos amigos, da praia, falava do medo, apesar da excitação, e confessava não ser tão corajosa como parecia. A intimidade que ali começava a se construir me fez acreditar que eu a poderia conquistar naquela noite mesmo, sem livro nem nada, e com sorte ela viajaria prometendo voltar para mim, ou quem sabe até desistiria da viagem. No pior momento, eu sempre fico otimista. Argumentei que aquelas pequenas inquietações não deveriam lhe roubar a alegria. Afinal, era um grande feito ter sido admitida em uma universidade de tamanho prestígio. Mas as coisas não eram tão simples assim. E ela sugeriu que havia um motivo maior que lhe roubava o sossego e o sono. E manteve o suspense, até eu perguntar que motivo era esse. A atitude do namorado. Ex-namorado agora era a razão. Ele repudiara a possibilidade de um namoro à distância. Pela dramaticidade com que ela desaguava a sua mágoa, eu supus que ele teria sido o primeiro homem da vida dela, mas logo ela lamentou que essa era a segunda vez que um namoro terminava em exílio. Da primeira, o namorado é que se mudara para os Estados Unidos e também havia rompido o compromisso pela mesma descrença na capacidade de o amor vencer a distância. Constança me fez um minucioso relato dos laços que manteve com esses homens e do quanto havia se dedicado a eles sem reservas. Conhecer a vida amorosa do meu amor não me fazia muito bem, mas eu não tinha como escapar ao papel de confidente. O melhor a fazer era demonstrar a minha compreensão e solidariedade. Eles não te merecem, eu disse, acreditando que a frase deixava subentendido que eu a merecia. Mas Constança me contava coisas íntimas demais para quem fosse se apaixonar por mim, e eu corria o grande risco de me tornar o melhor amigo dela. Melhor amigo é o lugar mais distante que um homem pode estar da cama de uma mulher. Qualquer estranho está mais próximo. Era preciso agir rapidamente e alterar aquela equação. Reclamando do calor, eu tirei a minha blusa e exibi o meu magro peito nu, certo de que a provocação a faria tremer. Mas ela nem piscou. Seguiu na queixa aos namorados, maldizendo o machismo e rogando pragas contra todos os homens. A indiferença de Constança diante da minha seminudez apagou o meu corpo do pescoço para baixo como se eu fosse um desenho animado. A minha pessoa estava agora reduzida apenas a uma cabeça. Eu ainda tentava me refazer da humilhação quando Constança, nos píncaros do ódio, chorou uma lágrima solitária e silenciou. A fragilidade dela me emprestou alguma força. Sentei-me ao seu lado no sofá e ofereci o meu corpo, apenas delineado, como abrigo. Para minha surpresa, ela se aninhou em mim, entregando-se a um abraço aconchegante. Acertei a postura e sugerindo o meu peito ossudo como almofada. A minha pessoa foi se materializando novamente aos poucos. Eu tremia e era cometido por pequenos espasmos, como soluços. Parecia que eu estava recebendo micras e sucessivas descargas elétricas. Entretanto, o cheiro do cabelo dela, o seio livre sob o pijama que eu amassava levemente contra mim, os suaves carinhos de Constança como que apagando palavras de intranquilidade nas minhas costas, uma profusão de sensações me invadia na velocidade da luz. Estabeleceu-se entre nós uma tímida, porém sincera conexão erótica. Mas quando tudo conspirava para o início da nossa intimidade, eu entrei em pânico. Acho que me apavorei com a impetuosidade infrutífera da minha seminudez precoce de pouco antes. Subitamente, a virgindade que eu esquecera mostrou os seus dentes e o meu corpo se acovardou. Quando os nossos rostos já se acariciavam, eu deveria tê-la beijado, desatei a falar como um papagaio terapeuta numa palestra de autoajuda. Meus conselhos sentimentais eram uma profusão de teorias psicanalíticas, referências históricas, digressões sem nexo e fragmentos de letras de música mal decorados. Até de astrólogo eu me fiz, me oferecendo para confrontar o mapa astral dela com o dos antigos namorados. Um desastre. Não sei o quanto ela percebeu do meu desgoverno, mas sem dizer nada, permaneceu entregue ao abraço. Ela tinha esperanças, eu acho, de que eu sossegasse a falação e agisse.
mas a minha virilidade já ia longe. Constança concedeu-me um tempo razoável, mas quando percebeu que eu estava enredado numa verborragia prolixa, interminável, valeu-se de um ponto e vírgula mais demorado e desvencilhou-se mansamente, tornando absurda a proximidade em que estávamos sentados. Calei-me. Levantamos os dois ao mesmo tempo e, subitamente formais, iniciamos os procedimentos de despedida. Era difícil saber quem estava mais vazio, se ela de mim ou eu dela. Ou, dizendo melhor, estávamos os dois igualmente cheios do vazio deixado pelo acontecimento não acontecido. Eu entrevia no fundo dos olhos de Constança um traço de raiva. O orgulho dela não perdoava eu ter sido incapaz de incendiar o pequeno desejo que ela havia me oferecido. Afinal, eu era apenas o amigo do irmão mais moço da melhor amiga dela, uma das posições mais baixas na escala da evolução humana. O meu recuo era uma afronta à generosidade com que ela havia me presenteado. Foi penoso. Ela disse que precisava dormir, agradeceu os meus conselhos como se eu fosse um padre e sumiu no corredor. Eu ainda tive a ousadia de dizer a meia voz que a minha amizade por ela, essa sim, sobreviveria à distância. Ela podia acreditar. Mas Constança seguiu para o quarto sem nem olhar para trás, fazendo questão de deixar bem claro que havia decidido fingir que não tinha ouvido. A minha derrota era absoluta. Peguei na leitura de L'Étranger, de Albert Camus, e logo meu eu rico comprava um Aston Martin e apostava milhões em um cassino no Principado de Mônaco. Na noite seguinte, eu olhei para o céu. Constança voava para longe. A cidade ficou vazia para mim. Nenhum dos seus habitantes era ela. Não havia mais a chance de eu a encontrar por acaso nas ruas do Leblon. Os meus dias seriam inúteis. Na margem do rio Piedra, eu sentei e chorei, de Paulo Coelho. La vie, mode d'emploi, de Georges Perec. É o fim desse capítulo. Eu acho bom deixar assim, porque eu me atrapalho, porque alguma coisa no texto me atrapalha. E aí eu deixo. Boa noite.